A conversa com o Hisan vai provavelmente trazer o Jae-kyun de volta pra dura realidade da sua história com Dan, mas pior do que isso, nesse capítulo um passado terrível da história do Dan parece que tá voltando pra assombrar ele. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 89 de Jinx, então já deixa o like pra ajudar no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos e outros conteúdos como esse. Se você tiver interesse e disponibilidade de ajudar o canal financeiramente, clica no botãozinho seja membro aqui pra você se inscrever no canal, pra se tornar um assinante pago do canal, ou você pode usar a chave Pix disponível aqui na caixa de descrição. E claro, lembra de comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, porque uma das coisas mais divertidas desses vídeos é que a gente pode trocar essa interação. Vocês comentam, eu leio as teorias e expectativas de vocês da história, então fica à vontade, comenta quantas vezes você quiser. Agora vamos falar sobre o capítulo 89 de Jinx. Depois de ser flagrado pelo Hisan beijando Dan enquanto ensinava ele a lutar, o lutador chama o ator para terem uma conversa privada. Uma discussão acalorada entre os dois começa com o Hisan criticando e acusando o ator por transar na academia, e o Jae-kyun se defendendo e dizendo que não era isso, que não era bem isso que estava aparecendo, e que também de qualquer forma ele nem deu permissão para o Hisan usar a academia. O ator ainda fala que o Dan é bom demais para se meter mais uma vez com o Jae-kyun, e é claro que isso deixa o Jae-kyun muito puto, e ele ameaça o Hisan, né, basicamente de porrada, se ele contar aquilo pra alguém, mas o ator garante que não vai contar nada pra ninguém. O Hisan, então, curioso, ele pergunta se o Dan e o Jae-kyun estão saindo ou alguma coisa do tipo. O Jae-kyun parece não gostar nem um pouco daquela pergunta, e imediatamente ele tem uma visão do Dan sorridente, feliz, do dia que eles saíram e passearam sozinhos no parque, enquanto eles estavam na França, e em controvérsia a essa lembrança feliz, o Jae-kyun simplesmente responde que não, que eles não estão saindo, que eles não têm nada entre eles. Parece que pra ele abandonar a personalidade de durão, emocionalmente independente, ainda não tá muito nos planos, mas também deve doer nele um pouco saber que o que ele e o Dan têm não tem nada a ver com um namoro ou algo romântico, é um contrato, é uma parceria profissional, e ele lembrar desses momentos felizes com Dan. Essas duas coisas entram em conflito naquele momento, colocando o Jae-kyun num lugar meio birrento, assim, tendo que negar, né? Tanto por não querer dar essa resposta e não saber como responder isso pro Hisan, como também por pensar que infelizmente não é essa a verdade. O Hisan aprova a ideia e diz que o Dan não seria louco de sair com um babaca escroto como o Jae-kyun depois de tudo que ele fez. Isso, é claro, tira o Jae-kyun totalmente do sério e ele rebate de forma violenta, cheio de ameaças. Ouvir aquilo irrita ele e dói muito, pelo simples fato de que ele sabe que é verdade. O Hisan então volta a criticar ele, dizendo que ele deveria melhorar esse jeito dele de querer sempre partir pra porrada quando ele escuta alguma coisa que ele não gosta. Então ele avisa e garante que não vai contar nada do que ele viu, mas diz que é melhor ele tratar o Dr. Dan bem. E que também não é pra ele contar com a ajuda do Hisan pra nada, porque ele definitivamente ainda acha que o Dan merece coisa melhor. Então, a meio a xingamentos dos dois lados, o ator vai embora. E quando o Jae-kyun fica sozinho, aquelas palavras do Hisan começam a consumir ele. Não é como se ele não soubesse também que o Dan seria completamente maluco de ficar com ele depois de tudo que eles viveram entre eles. E aí depois a gente tem um quadro do Yong-gu todo empolgado, né? Enquanto os dois saíram da academia pra conversar, o Yong-gu ficou lá com o Dan. E aí ele tá todo animadinho, pedindo pra próxima vez que o Dan e o Jae-kyun forem meu Deus, eu ia falar transar. E a próxima vez que o Jae-kyun e o Dan forem treinar, pra chamarem ele. E daí o Hisan olhando tipo de canto de olho, de longe, tendo completamente certeza de que ele nunca vai ser chamado, ainda mais se todos os treinos terminarem do jeito como terminou hoje, com beijo e pegação
E aí esses quadros se encerram, a gente vai pra uma outra parte do capítulo e o Jae-kyun ficou lá fora tendo que absorver aquela dura realidade que ele acabou de escutar do Ri-san. Vemos então o Jae-kyun e o Dan voltando da sua, né, eles estão prestes a ir embora da sua visita que eles fazem semanalmente ao hospital onde a avó do Dan tá internada, e de repente começa a nevar, né, o Dan fica deslumbrado olhando a neve, e aquilo tá indicando que o inverno tá finalmente chegando. O Jae-kyun então diz que eles vão precisar parar num lugar antes, durante a volta pra casa, e ele leva o Dan em uma loja muito chique, super deslumbrante de moda masculina, uma alfaiataria, né, tipo, aparentemente focado em vender ternos de luxo. E o Jae-kyun lá, quando ele chega, é óbvio, ele é bajulado, provavelmente ele já compra várias coisas por lá, mas logo ele anuncia que ele não tá lá pra comprar nada pra ele, eles estão lá pra comprar um terno pro Dan. O Dan é pego de surpresa nesse momento, por que de repente comprar um terno? E aí o Jae-kyun explica que eles, quando terminar o acordo deles, o Dan vai precisar de uma roupa adequada pra novas entrevistas de emprego que ele deve fazer. Mais pra frente, eles vão jantar em um restaurante chique, então provavelmente tinha um dedinho do Jae-kyun pensando nisso também. Mas ele diz que é para as futuras entrevistas do Dan, que ele vai precisar estar preparado, lembrar do fim do acordo, lembrar da preocupação de ter que fazer novas entrevistas, é algo que parece deixar o Dan um pouco desconfortável. Então, depois de uma breve discussão entre eles, onde o Jae-kyun tem certeza que o Dan no final iria apenas comprar uma roupa barata como aquela, mesmo ele tentando recusar, dizendo que ele compraria, o Jae-kyun sabe que ele só ia comprar a coisa mais barata que ele visse. O Dan acaba sendo convencido, eles vão comprar um terno pro Dan. Aqui chegamos a um momento da história, a um dos meus momentos favoritos de Jinx. Eu amei essa passagem, tá? Vou contar pra vocês que eu amei essa passagem toda na alfaiataria. O Jae-kyun todo lindo, sem a menor paciência, ali esperando o Dan provar o terno dele. E aí, tudo que compõe esse quadro, o lugar, o Jae-kyun belíssimo, sentado naquele ambiente, né? Aquela ambientação muito deslumbrante, chiquérrimo, sendo servido por alguém. Tudo aquilo, toda aquela riqueza naquele lugar deixa ele com uma aparência ainda mais cheia de poder do que quando a gente já olha pro Jae-kyun naturalmente. Porque ele já é um homem que esbanja poder por causa que a gente sabe que ele é rico, que ele é um campeão, porque ele tem um corpo gigantesco, muito forte, alto. Ele já tem essa aura poderosa o tempo inteiro, mas naquela ambientação, com aquela composição toda do cenário, gente, entregou uma coisa assim, ó, deslumbrante. Porém, tudo desmorona quando o Dan aparece pela primeira vez vestindo o terno e ele simplesmente não consegue se conter com aquela visão deslumbrante do Dan arrumadinho. Ele tá vestindo um terno belíssimo que combina muito bem com ele. Eles até mesmo arrumaram o cabelo dele pra compor o look como um todo, né? Pra poder enxergar como ficaria. O Dan tá maravilhoso. O Jae-kyun mal consegue olhar pro Dan de tão lindo que ele tá e ainda tá tentando recuperar a respiração depois de se afogar com a água que ele tava tomando, porque ele simplesmente perdeu tudo quando ele viu o Dan lindo daquele jeito. Ele fica todo coradinho, o Dan tá lindo e ele não consegue evitar olhar bobamente apaixonado para aquela visão. Então ele avisa que eles vão levar aquele terno. O Dan ainda faz questão, né, de perguntar pro Jae-kyun, meio sem jeito, se ficou realmente bom, se não ficou esquisita aquela roupa. Aquela busca por aprovação deixa o Jae-kyun ainda mais deslumbrado com aquela beleza do Dan, e ele responde que não, que ficou a cara dele. No caminho, então, eles param em um restaurante luxuoso, com uma linda vista. O Dan ainda tá usando o terno que ele acabou de comprar, ele ainda tá com o cabelo arrumadinho.
ele tá maravilhoso. Eu vou repetir isso quantas vezes eu achar necessário ao longo desse capítulo, porque esse capítulo foi cheio de Dans lindos. Como se não fossem os outros, claro, o Dan tá sempre perfeito, mas aqui ele arrumadinho, ele vivendo momentos felizes. Gente, que capítulo. Em um primeiro momento, o Jae-kyung não gosta nem um pouco de saber que o Dan já visitou um restaurante como aquele com o Hisan, né? Isso naquela vez que o Hisan cantava o Dan e tentou paquerar ele levou o Dan num restaurante chique realmente, mas logo também, mesmo que o Jae-kyung fique puto, os dois acabam se distraindo com a vista e logo começa a nevar mais uma vez. O Jae-kyung fala sobre a luta pelo título, né, que tá se aproximando, e o Dan menciona como já faz tempo que os dois vêm trabalhando juntos. Como esse tempo todo passou tão rápido e eles nem perceberam. Faz muito tempo que essa relação entre eles começou. Quando o pedido deles chega, né, a comida, o Dan acaba aceitando tomar uma taça de vinho. Isso por indicação do Joo Jae-kyung, que por mais que ele tenha cuidado dos problemas do Dan com a bebida, o médico tinha avisado que não tinha problema ele consumir em pequenas doses controladas, e também já faz muito tempo que ele não toma nenhum tipo de bebida alcoólica, que estaria tudo bem ele tomar apenas naquela noite para eles aproveitarem. Então eles passam um bom tempo comendo, bebendo e jogando conversa fora. Eles se divertem rindo das péssimas habilidades do Dan com esportes, e ambos sorriem sem nenhum tipo de preocupação enquanto estão ali conversando. O Dan já deu uma relaxada, tirou o terno, afrouxou um pouco a gravata, ele já tá levemente bêbado. O Jae-kyung sorri, se diverte também com aquela situação toda, brincando, fazendo brincadeiras, né, com o Dan em relação à idade deles, pelo fato do Dan ser mais velho, mas não parecer. Uma conversa muito despreocupada e gostosa entre eles, e o Jae-kyung faz questão de estar o tempo inteiro atento e fazendo pequenas atitudes e gestos, cuidando do Dan de certa forma, sempre muito atento e gentil com ele. No final, aquilo acaba deixando o lutador mais uma vez um pouco frustrado. Ele fica muitas vezes frustrado. Ver o Dan sorrindo alegremente daquela forma perto dele, ele acaba infelizmente voltando a pensar que a hora, né, o momento deles se separarem tá cada vez mais próximo. E aí ele fica muito frustrado porque é justamente agora que o Dan passou a sorrir perto dele. O Dan nunca pareceu viver momentos alegres perto do Joo Jae-kyung, e agora eles estão vivendo um momento como aquele, onde ele simplesmente tá ali, sorrindo e se divertindo despreocupadamente. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu não consigo deixar de me sensibilizar. Eu sei que a gente odeia o Jae-kyung no geral, mas a gente odeia o antigo Jae-kyung, porque nesses últimos momentos a gente tem percebido que ele sente que tá completamente perdido, e de certa forma ele parece até se sentir derrotado, sentindo e talvez sabendo que ele nunca vai poder compensar todo o mal que ele já fez pro Dan. De repente, um homem estranho no restaurante chama a atenção dele porque não para de olhar pros dois. Mesmo quando o Jae-kyung tá encarando ele de volta, o homem simplesmente não para de encarar. Esse homem já apareceu antes na história. Ele é um dos motivos que levaram o Dan à necessidade de submeter a tantas situações ruins em busca de dinheiro e de trabalho. Ele é aquele médico que em algum momento, num dos seus antigos empregos, tentou assediar o Dan. Relembrar esse momento traumático na vida do Dan é meio assustador, mas eu acho que mais do que isso é muito triste. Ele acabou de ganhar um terno novo para procurar um novo emprego quando o acordo dele chegar ao fim, e a presença desse homem faz a gente lembrar que o Dan, ele pode estar na lista negra de diversos hospitais, porque aquele era um homem, um médico muito influente que ameaçou muito o Dan em relação a isso, por ele não aceitar as investidas daquele homem. Essa foi a ameaça, né, que o homem fez na época, e que nos leva a pensar que o Dan ainda pode estar
restrito a encontrar um bom trabalho, mas é foda a gente reencontrar ele agora. Eu confesso que eu achei que a gente não ia ver mais ele na história, que ele seria apenas um desses gatilhos iniciais pro plot da história principal que a gente teve lá no começo. Eu não esperava que ele fosse aparecer de novo. É preocupante e triste ver ele olhando de forma quase obcecada pro Dan, enquanto o Dan tá apenas vivendo alguns momentos na vida dele alegres como ele não tinha tido há algum tempo. E uma parte de mim espera que essa história de tudo que aconteceu antes chegue no Jae-kyun e ele arregasse esse velho na porrada. Isso criaria um novo problema pra história e pro Jae-kyun, claro, né, porque ele acabaria se envolvendo mais uma vez numa polêmica, provavelmente sendo afastado de lutas de novo, mas eu espero realmente que dessa vez ele possa fazer alguma coisa pra proteger o Dan dessa situação, desse velho porco, que agora com a presença do Jae-kyun na vida do Dan, de alguma forma ou de outra, o Dan fique seguro desse velho nojento. Então, com o Jae-kyun sem entender por que aquele homem não para de encarar eles daquela forma, e com a gente aqui preocupados do Dan ter um dos momentos tão alegres e despreocupados da sua vida interrompidos pelo retorno de alguém que representa alguns eventos traumáticos da sua vida, esse capítulo 89 acaba e deixa a gente aqui ansiosos, inseguros com o que tá pra acontecer. É isso aí, gente, eu tô nervoso. Eu achei que a maior preocupação do Dan daqui pra frente seria o Jae-kyun apaixonado por ele, e agora com a presença desse velho nojento eu tô preocupado. Me diz aí o que vocês acham que vai acontecer agora com esse velho porco aparecendo do nada de novo na história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.